Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso estudo do capítulo 8 do livro de Esté. A gente está fazendo uma série de estudos aqui, estudando o livro de Esté completo. Hoje nós vamos estudar sobre como que a gente faz para se movimentar, o que a gente faz diante da crise. E a gente vai aprender isso estudando o capítulo 8 de Esté. Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E você que está aqui vendo essa aula gravada, vendo o replay, tá? Você está vindo através do nosso canal, então faz o seguinte, já deixa o seu like, caso você não seja inscrita ainda aqui no canal, faz a sua inscrição, que é para sempre que forem postados vídeos novos, você receber o aviso, tá bom? Tudo certo aí para vocês, meninas? Bom dia, Tereza, bom dia, Gil, Gisele, deixa eu ver quem mais que tá aqui. Ailana, Sam, bom dia, Gabi, Isla, Ângela, Leila, tudo ok? Tudo ok. Então, fala aqui pra mim já o seguinte. Me conta aqui se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Pri, quem é aluna novata? É você que tá aqui comigo pela primeira vez, que é a primeira vez que você ou consegue ver ao vivo ou a primeira aula que você tá aqui comigo. Veterana é todo mundo que já tá aqui assistindo às nossas aulas gratuitas, vendo aquilo que a gente tem feito aqui há um tempo, ou também você que já é aluna em um dos nossos cursos avançados, tá bom? Quero dar as boas-vindas para você. E aí, depois que você colocar para mim se você é novata ou se você é veterana, eu quero que você clique aqui nesse avião e chame as suas amigas para vir para cá, pra gente fazer um investimento, um gesto de amor na vida dessas outras mulheres e trazer todas elas pra cá. Combinado? Ó, já tem gente novata aqui comigo. Tem a Juliana. Calma aí que tinha mais uma aqui em cima. Ru também. Ru Scully. Não sei como é. Me fala como é teu nome depois. É novata também. Seja bem-vinda. Gabi disse que já assistiu uma vez. Gabi já tá ficando veterana, Gabi. Mas ainda assim, seja bem-vinda, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Rose também, primeira vez. Paty pela primeira vez. Então, para você que é novata, seja bem-vinda. Vou te explicar aqui um pouco de como é que tá funcionando esse nosso estudo do livro de Esté, tá bom? E também como é que funciona, como que você pode estudar comigo aqui, tá? Ó, chegou também a Gisele, que é novata. Você que é aluna veterana, vai me ajudando a dar boas-vindas para as meninas novatas, combinada? Combinado? Ó, Bruna também novata. Vai colocando aí pra mim e depois me conta se você já clicou, tá? Aqui no avião. Pri, como que tá sendo esse estudo de Esté? Nós já estamos hoje no capítulo 8. Ai, Pri, sou novata, cheguei agora, quero ver as outras aulas. Como que eu faço? Você vai clicar no link que tá na minha bio, né? Aquela parte que tem a minha foto, lá tem uma linha azul. Você vai clicar e lá você vai ter a opção de clicar no botão para se inscrever no curso gratuito de Esté. Quando você clicar lá, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e vai clicar em enviar. Depois você vai escolher se você quer entrar no meu canal do Telegram ou num dos grupos de aviso do WhatsApp. Esses grupos é para você saber quando a gente estiver ao vivo, quando eu tiver liberado coisas novas aqui no Insta ou no canal do YouTube. E também para você receber os links dos replays, certo? Pri, mas e as aulas anteriores? Onde é que eu vou receber? Quando você coloca o seu e-mail e clica em enviar, automaticamente você vai receber o e-mail meu de boas-vindas, tá? E nesse e-mail vai ter o link de um site onde estão ficando todas as aulas organizadas, certo? Então, para você que é novata, seja bem-vinda. E aí, o meu papel aqui, o meu propósito é explicar para você como que você faz para ser uma mulher sábia através da Bíblia, da Palavra de Deus, certo? E a gente faz isso como? A gente faz isso aqui através das nossas aulas gratuitas aqui no Insta, de todo o conteúdo que eu disponibilizo para você lá no nosso canal do YouTube, através do Telegram, dos e-mails que eu compartilho com você. Sempre que eu penso em algo novo e aquilo fica bom em texto, escrevo um e-mail e compartilho com você, certo? E a gente tem também a opção, tá, de você participar comigo dos cursos avançados. Então, a gente tem curso para quem precisa ter mais organização na sua rotina, curso para quem quer aprender a estudar a Bíblia ou para quem quer melhorar nisso, beleza? Então, acho que já me apresentei, falei tudo. Vocês já clicaram aí no avião, ó?
Teve uma pessoa aqui que falou o seguinte, peraí, deixa eu voltar aqui nos comentários. Ó, a Fabi disse assim, não sei por qual motivo não aparece a notificação que está ao vivo e o sininho já está ativado. Infelizmente, às vezes o Instagram gonga a gente. Então, ó, pra gente fazer um movimento em conjunto, pra você me ajudar, que outras pessoas vejam que a gente já tá ao vivo, você vai fazer duas coisas. Clicar aqui no avião e mandar para as suas amigas. E também vai clicar num símbolozinho de coração que tem aqui pra você enviar muito coração. Combinado? Sempre que eu falar aqui algo na aula, que vire uma chavinha na sua mente, que faça você pensar diferente, você vai mandar pra mim o símbolo do foguinho. Combinado? Coloca aí o símbolo do foguinho pra gente testar e pra quem não conhece saber qual é esse emoji. Sempre que virar uma chavinha aí na sua cabeça, você manda esse emoji. Combinado? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Aline, Bru, Beth, Mari, Rose, Roberta também tá aqui. Ivanete, Kátia, Ingrid, Carlinha, Neta. Então, olha só, vamos lá. Ó, todo mundo já achou o emoji, muito bem. Gabi já achou, Neide achou, Ianca também. Bora colocando aí o emoji do foguinho. Antes de a gente entrar no capítulo 8, eu quero lembrar pra você o que foi que a gente viu ontem no capítulo 7 de Esté. Ontem a gente entendeu que Esté, ela simboliza, tá? Ela faz uma sombra daquilo que Jesus faria no futuro. Esté, ela se identificou com o povo, se colocou publicamente junto deles e disse assim, rei, se esse povo morrer, eu vou morrer junto. E aí, por amor a Esté, Deus vai lá e o Deus, né? Na verdade, o rei Assuero, usado por Deus, vai lá e começa o processo de livramento. Ainda não está completo, como a gente vai ver no capítulo de hoje. Então, Jesus, ele se colocou no nosso lugar. Só que ele fez mais do que interceder por nós. Ele morreu no nosso lugar. E aí a gente viu também que para a gente ser perdoado do nosso pecado, era necessário um sacrifício. Alguém precisava pagar o preço do pecado. E aí dentro dessa história aqui de Esté, a gente viu isso lá na história de Amã, tá? Amã, ele morreu, ele foi enforcado para aplacar a ira do rei Assuero. E aí a gente precisa entender o seguinte, o nosso Deus, ele é um Deus justo e o salário do pecado é a morte. Alguém precisou morrer para que nós tivéssemos vida em abundância e vida eterna. E esse alguém foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado para morrer no nosso lugar. E aí hoje no capítulo 8 a gente vai continuar nessa história e a gente vai conseguir entender que Deus, ele continua agindo, mesmo no tempo de crise, mesmo quando parece que a gente não está enxergando, tá? Deus, ele continua agindo. Então, quem aqui já passou ou está passando por um tempo difícil, né? Um tempo de crise, coloca só assim, eu. Você vai sair daqui dessa aula hoje entendendo qual é a postura que Deus espera de você. Ai, Pri, eu achei que no tempo de crise era para eu correr para um lado e para o outro desesperada. Não. Ai, Pri, eu achei que no tempo de crise era para eu ficar parada igual uma plantinha, só esperar o tempo passar que tudo ia dar certo. Também não. Existe uma postura que a palavra de Deus mostra pra gente através da história de Esté, certo? Então, Deus, ele está sempre agindo. No capítulo passado, a gente viu que o rei mandou matar Amã e ele foi enforcado lá na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Enquanto Esté e Mardoqueu não sabiam de nada que estava acontecendo, Deus foi lá, tá? E organizou, apesar de tudo aquilo que Amã tentou fazer para matar Mardoqueu, para prejudicar os judeus, Deus começou a agir. E aí a gente vê o que nesse capítulo 8, no começo dele? Esté, ela vai herdar os bens de Amã e Mardoqueu, ele vai subir de nível. Esté chega para o rei e diz, olha, Mardoqueu, aquele homem que livrou você da morte, que já vinha sendo honrado e reconhecido, na verdade é meu parente, faz parte da minha família. E aí o rei vai lá, coloca novas vestes sobre Mardoqueu, coloca sobre ele um lugar de honra e mais. Mardoqueu sobe de nível e ele vai para o lugar que era de Amã. A Bíblia fala aqui no capítulo 8 que ele recebe
O anel, gente, significava autoridade. Significava que abaixo do rei tinha Naamã. Vamos ler aqui o comecinho do capítulo 8, tá? Para você ver. Deixa eu ver aqui, ó. No versículo 1, naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Esté à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, porque Esté revelou que ele era o seu parente. Versículo 2. O rei pegou o seu anel sinete. O anel sinete, gente, era o símbolo da identidade e do poder daquele rei, que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esté pôs Mardoqueu, né, ou Mordecai, dependendo da sua versão, por administrador da casa de Amã. Então ele foi elevado de nível. Assim como José, a história de Mardoqueu, ela vai lembrar muito pra gente a história de José, que era um exilado, que era uma pessoa que estava num lugar distante do seu lar, em outra cultura, que decidiu se posicionar a favor de Deus, que decidiu, né? Apesar de lá no começo ele ter meio que se ocultado, ter ficado quieto, ele decidiu viver aquilo que era a vontade de Deus. E porque ele decidiu ser fiel a Deus, Deus foi colocando ele em níveis maiores. Então, ele foi colocado, ele foi honrado e foi vestido de linho. E aqui a gente vê um padrão, tá, da Bíblia. Gente, qual é o capítulo que a gente está vendo? Livro de Esté, capítulo 8, é o capítulo da aula de hoje, tá? E o tema é Deus, ele está agindo e como que a gente se porta diante de Deus na época da crise, certo? Então, anota aí no seu caderno uma coisa para trazer alento para o seu coração. Mardoqueu, José, Esté e tantos outros homens e mulheres da Bíblia, eles seguem um padrão. E esse padrão de ser humilhado, ser perseguido por obedecer a Deus, ser, como é que eu posso dizer, maltratado e depois ter um final, uma reviravolta na história, é um padrão que a gente vê muitas e muitas vezes na história da Bíblia. A gente vê isso na história de Gideão, que era da menor tribo, da menor casa, do menor lugar. A gente vê isso na história de Davi, na vida de muitas pessoas, mas o principal personagem, aquele que é o centro, a razão, né, aquilo que define toda a existência da Bíblia e a nossa existência, que é Jesus. Na história de Jesus a gente vê o mesmo padrão, tá? Jesus, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele era inocente, ele morreu no meu lugar e no seu lugar, e depois de 3 dias ele foi exaltado. Então talvez hoje a sua posição, a sua dificuldade seja uma humilhação, seja alguém que maltrata você, seja dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Talvez você seja como José e como Davi, que eram perseguidos, homens que foram perseguidos pelos próprios irmãos. José, ele chegou ao cúmulo de ser vendido e ser dado como morto por causa da inveja que os irmãos tinham. Ai, Pri, eu achei que isso só existia na época da Bíblia. Não, gente. O ser humano, ele é contaminado pelo pecado. Existiam pessoas com o coração adoecido pela maldade na época da Bíblia e, infelizmente, existem essas pessoas hoje. Não é à toa que Deus deixou esses versículos, essas histórias para a gente estudar. É para quando a gente olhar para aquelas histórias e entender qual é o papel que nós temos ocupado. Jesus, ele conta também lá nas parábolas da história do filho pródigo. Talvez hoje você pode estar ou como filho pródigo, que pegou tudo que Deus deu e saiu gastando de qualquer jeito, se afastou da presença do Pai e tá lá comendo comida de porcos, sendo que você é filha de alguém que te deu tudo, que é Deus. E você continua lá trabalhando com porcos, que era algo que era considerado impuro para os judeus, e comendo as bolotas dos porcos. E você tem a oportunidade de voltar para a casa do seu pai e se reconciliar. Ou talvez nós estejamos sendo, não como Mardoqueu, não como José, não como Davi, mas como os irmãos dessas pessoas. Às vezes, a gente gosta muito de se colocar no lugar da vítima, né? No lugar da pessoa que está sendo perseguida. Mas quantas vezes a gente age como o irmão mais velho do filho pródigo?
como os irmãos de José, como os irmãos de Davi. Como assim, Pri? O irmão mais velho do filho pródigo, o que foi que ele fez quando o irmão que estava perdido voltou? Ficou zangado. Ele disse assim, ai, esse aí foi pro mundo, gastou todo o dinheiro, desonrou a nossa família, fez tudo de errado, e meu pai recebe ele com uma festa. E eu que estou aqui, trabalhando todo dia, não tenho acesso a nada. A gente precisa olhar para as histórias que a Bíblia conta e parar e perceber. Porque todo mundo aqui tem um pouquinho de filho pródigo e um pouquinho de irmão mais velho. E a gente tem que cuidar para não deixar esse coração invejoso do irmão mais velho dominar a nossa vida. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Então, a Bíblia, ela tem várias vezes histórias de humilhação e exaltação. E Jesus, ele diz o seguinte, olha, você precisa se humilhar na minha presença, que fala lá em Tiago, humilhai-vos perante Deus e ele vos exaltará. Lá em Provérbios ele diz que o orgulho precede a queda. Então a gente tem que estar sempre vigiando o nosso coração. Por que que Mardoqueu ele chegou no lugar de liderança? Por que que José chegou no lugar do propósito? Porque foram homens humildes para se submeter ao processo de Deus. A gente falou um pouco sobre isso ontem. Então quando a gente olha para a vida de Esther, para a vida de Ruth, para a vida de tantas mulheres que conseguiram vencer, conseguiram conquistar, receberam seus milagres, foram homens e mulheres que tinham um coração humilde. Para você viver a exaltação, né, para você sair do lugar da humilhação, você precisa parar de ser orgulhosa. Muitas vezes a gente está no lugar da dificuldade por causa não do que outras pessoas estão fazendo, mas a grande maioria das vezes é por causa do nosso coração endurecido. Então, a gente tem que estar vigilante. Mardoqueu, ele saiu de panos de saco para roupas reais, para vestes de honra, vestes que eram da nobreza, cores, tecidos, aquilo que distinguia ele de outras pessoas, tá? E Jesus, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele saiu de uma roupa, de um embrulho de sangue e de dor, tá? E ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus hoje, ele veste uma roupa toda branca, que é tão reluzente que a gente não consegue olhar para ele. Que os olhos dele são como chamas de fogo, os pés dele são como latão reluzente, tá? E que da sua boca sai uma espada afiada. Então, quando a gente olha para aquilo que Deus fez na vida de Mardoqueu, a gente precisa parar, olhar e lembrar para aquilo que Deus fez na vida de Jesus e que através de Jesus Deus quer fazer também na nossa vida. Só que você só chega ao nível que Deus tem para você, você só sobe de nível quando você desce dentro do seu coração. No reino de Deus, como Jesus explicou, as coisas são o inverso. Aquele que quer ser o maior precisa ser o que mais serve. Aquele que quer subir de nível, se você quer subir de nível na sua vida espiritual, na sua vida emocional, primeiro a gente tem que descer. Descer no sentido de se humilhar diante de Deus, tá? Então, aqui nessa história de Mardoqueu e nessa história de Esther, na história de Jesus, nós encontramos alento. Diante da humilhação, né? A gente vê, o padrão ele segue humilhação, um tempo determinado por Deus e a exaltação. Agora, esse processo aqui, ele acontece se a gente não se meter no trabalho de Deus. Porque o que a gente faz? A gente quer ser tipo a Sara. Eu vou dar um jeitinho aqui na promessa que Deus me deu. Deus prometeu que eu ia ter um filho. Vou lá toda alegre, serelepe, dar uma de Sara e vou pegar um H e trazer para dentro da história. Muitas vezes a gente está cortando o caminho, achando que vai acelerar, ajudar o processo de Deus e a gente está atrapalhando. Anota aí no seu caderno. Eu vi alguém perguntando o que é para anotar no meu caderno. Aquilo que Deus está falando no seu coração, mas anota aí. Eu preciso parar de atrapalhar o projeto de Deus na minha vida. Existem algumas vezes que a gente diz assim, é porque o inimigo tá furioso, porque ele tá lutando contra mim, não sei o quê. E aí o cão fica olhando assim, mas olha, ela mesma atrapalha o projeto de Deus na vida dela e ainda quer colocar a culpa em mim. Então, nós precisamos ser vigilantes. Gente, a guerra já é muito dura. A gente vai ver isso
amanhã, quando a gente estiver estudando o capítulo 9, a batalha espiritual que a gente vive já é muito preocupante para a gente ainda arranjar mais problema. Então, a nossa vida aqui, ela vai passar por sofrimento. Mas o que foi que Jesus prometeu para a gente? Lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele disse: ei, no mundo vocês vão ter problemas. No mundo você vai passar por tribulação. Sinônimo de tribulação é problema. Mas não é um problema qualquer, é um problema que promove você para um novo nível, para conhecer mais de Deus, para estar mais perto de Deus. No mundo você vai ter aflição. Valha, me enganaram. Quando eu entrei para a igreja, quando eu recebi Jesus no meu coração, eu achei que tudo na minha vida ia ser um mar de rosa. Só que não é isso que a Bíblia diz. Jesus, ele diz: no mundo vocês vão ter aflição. Aí o versículo, graças a Deus, continua: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Vai ter problema? Vai. Só que diante do problema, a gente precisa ter um bom ânimo. Você precisa encarar o problema da ótica de Deus e não da nossa ótica pequena, tá? E aí ele diz: tenham bom ânimo, porque eu já venci. Jesus, ele não diz assim: ei, tem bom ânimo, porque quando eu voltar, quando eu cumprir as promessas lá do Apocalipse, que João ainda vai escrever, eu vou vencer. Não, ele usa o verbo no passado: eu já venci. O nosso rei, ele já é vencedor. Então, quanto mais você conhecer do caráter de Deus, tanto mais você entender quem é Deus na sua vida e quem é Jesus, mais você consegue confiar e mais você consegue se posicionar corretamente no tempo de crise. Então, uma chave aí. Muitas vezes, a gente não sai da crise, não sai do deserto, porque nós estamos atrapalhando o processo de Deus. Tá na dúvida: Pri, o que é que eu tenho que fazer? Para onde é que eu vou? Tá na Bíblia. Pri, eu li a Bíblia, mas eu ainda não entendi. Vai orar. Pri, eu já li a Bíblia, eu já orei, mas eu não sei o que é para eu fazer. Converse com alguém mais sábio que você, que já andou mais na jornada, tá? Então, Deus, ele vem para... Jesus, ele vem para trazer paz ao nosso coração, para trazer bom ânimo. Então, talvez o seu deserto seja um deserto provocado por um pecado que você cometeu, como a gente estava conversando, ou por uma dor, por algo que alguém fez, ou por uma situação que não estava nem no seu controle, nem no controle de outras pessoas. Uma pessoa que adoeceu, alguém que morreu, um luto que você está vivendo, uma falência. Algumas coisas acontecem sem que a gente tenha controle, independente do seu deserto. A Bíblia diz que em Deus nós temos alívio. Tudo na nossa vida muda pela ação de Deus. José, ele anoiteceu presidiário e ele amanheceu como o segundo homem do Egito, como governador. Mardoqueu, em uma noite, ele estava condenado, iam pedir a cabeça dele, ele ia morrer numa forca. No outro dia, ele era o grão-vizir da Pérsia, o maior império que existia. Então, basta uma palavra de Deus. Ai, Pri, quer dizer que foi num passe de mágica que tudo aconteceu na vida desses homens? Não, gente. Olha os anos que José passou sendo fiel a Deus. Na casa de Potifar, na prisão, sendo escravo, sendo acusado injustamente. Olha a mudança que aconteceu na vida de Mardoqueu. A palavra de Deus, ela pode destravar a nossa vida em um instante. Mas, para isso, eu e você, a gente precisa se colocar dentro do processo. Então, além disso, Pri, onde é que eu posso colocar a minha esperança? Um dia, o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar e ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus, ele já cumpriu muitas promessas na Bíblia, já enviou o Filho dele, já trouxe cura, já estabeleceu a igreja, já derramou o Espírito Santo. Se ele cumpriu todas essas, por que é que ele não vai cumprir o que está lá em Apocalipse? Então, muitas vezes a gente vive como se não existisse esse futuro já decretado sobre nós. A gente precisa, olhar mais para frente. A gente vai já falar mais sobre isso, de olhar mais para frente. Então, Esté e Mardoqueu, voltando aqui, para o capítulo 8, Esté e Mardoqueu, eles já estavam livres, mas o decreto ainda estava sobre o povo judeu. E aí Deus, ele vai usar as más intenções
do nosso inimigo, né? No caso lá de Esté, que era Amã, para avançar com o seu plano. Esté vai chegar diante do rei, vai clamar, vai implorar, e o rei vai dizer: ó, Esté, tá liberado, resolve o problema, vai lá com Mardoqueu e desenrola, resolve. Esté, ela foi fazer um pedido e ela saiu com autoridade da parte Assuero. Esse pedido que Esté fez foi mais ou menos uns 2 meses depois que Amã foi morto. Ai, Pri, por que ela não fez na mesma hora? Não sei. Sei que nas datas que fala aqui, dentro do livro de Esté, foi feito 2 meses depois. Isso ensina pra gente que a gente precisa ter discernimento, que não é só saber em qual batalha eu tenho que entrar, mas até a hora, o dia, o tempo de entrar na batalha precisa ser liberado por Deus. E aí, lá no versículo 3 ao versículo 6, ela vai lá e faz o pedido. Esté voltou a falar com o rei, ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã agagita e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o seu cetro de ouro para Esté. Então ela se levantou, pôs-se diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedato Agagita, os quais escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver a desgraça que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Presta atenção. Estela já tinha conseguido o pedido do rei uma vez, ela esperou. E de novo a gente vê aqui, Esté, mesmo sabendo do amor do rei por ela, mesmo tendo sido livre, ela espera a hora certa, ela fala do jeito certo. A gente já falou sobre isso nas aulas passadas, não vou repetir. É só para você assimilar na sua cabeça que não importa a posição que você alcance, o lugar que você chegue, o coração humilde, ele precisa acompanhar a sua vida. E aí, Esté vai lá, junto com Mardoqueu, o rei autoriza, eles escrevem cartas dizendo que agora os judeus, né, o dia em que eles iam ser mortos não podia ser revogado de acordo com a lei persa. Então, o que foi que Esté e Mardoqueu eles fizeram? Eles escreveram uma nova lei dizendo: olha, o dia vai acontecer, mas agora vocês podem se preparar e se defender. O rei autoriza vocês a se unirem e caso alguém ataque vocês, vocês vão poder se defender. Então, a gente não precisa ter medo de quem nós somos em Jesus. Esté, quando ela revelou quem ela era, quando ela mostrou a história dela, Deus foi agindo em favor dele. Você não deve ter medo de falar de Jesus, de se posicionar, tá? Nós precisamos confiar que Deus está no controle. Muitas pessoas que estão aqui vivem a vida controlada pelo medo. Medo do quê, Pri? Medo do que os outros vão achar, medo do que vão falar. A gente às vezes se importa mais com a opinião de outras pessoas do que com a opinião de Deus. A gente precisa parar de ouvir a voz do mundo ao nosso respeito. Parar e ouvir o que é que Deus diz ao meu respeito. Deus diz que nós somos filhas, que nós fomos lavadas, que nós somos perdoadas, que o nosso pecado foi lavado, que para aqueles que estão em Jesus não há mais condenação. Deus diz que nós temos a vida eterna. Pri, e por que é que eu não consigo ter isso na minha mente? Porque a sua mente, assim como a minha, muitas vezes fica mais ocupada daquilo que vem de fora, da opinião das outras pessoas, do que da palavra de Deus. O que é que você está ouvindo? Quem você assiste? O que é que você lê? O que é que você escuta? Quais são as pessoas que você segue nas suas redes sociais? Quais são os livros que você lê? Tá? Onde é que você tem gasto o seu tempo? Muitas vezes a nossa mente está adoecida, aprisionada por mentiras que não vêm da parte de Deus, porque a gente está ouvindo todo mundo, menos ouvindo a Deus. Ontem uma pessoa chegou para mim no direct e disse assim: ai, Pri, eu não sei o que fazer, eu estou escutando tanta coisa, e eu só queria estudar a Bíblia, mas eu escuto tantas pessoas que eu estou confusa. Às vezes,
o que a gente está ouvindo não é nem nada que vai contra a Bíblia. Mas a gente escuta tanto pregador, tanta gente, tanta coisa, e o principal nós não estamos fazendo, que é ir direto na palavra de Deus. Então, por que eu estou aqui insistindo com você? Eu não quero ser uma muleta na sua vida. Deus não me mandou aqui para ficar dando comida na sua boca. O meu chamado não é esse. Ai, Pri, eu quero vir aqui todo dia sentar contigo e ouvir o que Deus falou para você. Glória a Deus, eu não tenho problema nenhum de compartilhar. Mas o meu papel aqui não é esse. É treinar você para ser uma cristã madura, uma mulher adulta, que sabe ir na Bíblia, ler a Bíblia, entender o que está na Bíblia, preparar alimento e entregar para outras pessoas. Ai, Pri, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Se o tempo que você tem para ler a Bíblia é esse que você está comigo aqui nesse devocional, eu amo muito, acho muito bom ter a sua presença aqui, mas não vai funcionar. Fecha a live e vai ler a sua Bíblia. Ninguém, nenhum pregador, nenhuma oração, nenhuma outra pessoa pode substituir o seu tempo com Deus. Então, aquilo que eu consigo compartilhar aqui com você, é porque a Pri é muito inteligente, porque tem um negócio diferente no cérebro dela, não tem nada disso, tá? Eu sou uma pessoa normal como você. Muitas vezes a diferença é o quê? O preço que algumas pessoas decidem pagar para receber mais de Deus. Então, comenta aí para mim se você está disposta, primeiro, a pagar o preço para receber mais de Deus e ser uma pessoa que não só fica sentada recebendo, mas que vai compartilhar aquilo que Deus fala com você. Coloca aí, eu me comprometo, tá? Porque se você for uma pessoa que está vindo aqui, sentando durante esses 15 dias, só ouvindo, e você nem aplica, nem compartilha com ninguém, aqui não é o lugar para você. Por quê? Você vai se encher de muito conhecimento, vai lotar a sua mente, o seu cérebro, de um monte de informação. E se você não pega essa informação e coloca em prática e compartilha com outras pessoas, isso vai gerar acúmulo e vai virar ansiedade dentro do seu coração. Por que que muitas pessoas estão ansiosas? E não é que elas não leem, não é que elas não escutam sobre a Bíblia. É que elas são só acumuladoras de conhecimento, mas não colocam em prática, certo? Então, o meu papel aqui é treinar você para entender a Bíblia, tá? Junto você, o Espírito Santo e as ferramentas que Deus lhe proporcionar, e você ir lá e compartilhar com outras pessoas. E aí, nós precisamos confiar, a gente precisa parar de ter uma vida controlada pelo medo, uma vida controlada pela mentira, tá? Para você conseguir, Pri, por que que a minha vida está controlada pela opinião de outras pessoas? Por que que eu fico ouvindo o tempo todo e me movendo por vozes que dizem que eu não sou capaz? É porque a sua mente precisa ser renovada, ser lavada pela palavra todos os dias. Então você precisa decidir aí na sua vida e colocar em prática, tá? Eu vou viver pela opinião dos homens, pelas vozes de opressão que Satanás tenta colocar na minha mente, ou eu vou viver de acordo com aquilo que Deus diz ao meu respeito? O que é que você escolhe a partir de hoje? Ai, Pri, quer dizer que quando eu decidir, eu vou vencer tudo, ninguém nunca mais vai ter uma opinião que fira o meu coração, eu nunca mais vou ouvir essas vozes? Claro que não, gente. A luta, ela é todos os dias. E aí, todo dia você tem que acordar e decidir. Eu vou ouvir a voz dos homens, a voz do inferno ou a voz de Deus? Vou ouvir a voz de Deus. Segue o seu dia. Dormiu, levantou? No outro dia, a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Manda aí o foguinho para eu saber. Vocês estão entendendo? E aproveita enquanto eu bebo água e compartilha aqui, ó, no símbolozinho do avião. Então, um novo escrito, tá? Ele foi, um novo edito, uma nova lei, foi escrita e foi enviada, tá? E aí a gente percebe aqui o quê? Que Deus, ele é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas, tá? Deus, ele fez uma promessa lá para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E a promessa diz o quê, Pri?
Diz assim, Deus chegou para Abraão, a promessa dizia várias coisas, que ele ia ter uma descendência, que ia ser como as areias e tal, e tal, e tal. E aí ele chega e diz assim, Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quem abençoar você, eu vou abençoar. E quem for contra você, eu vou amaldiçoar. O que acontece? Abraão morreu, tá lá guardadinho, né? Ai, Pri, a promessa que foi feita a Abraão morreu junto com ele? Não. A promessa que foi feita a Abraão foi feita para ele e para todos os descendentes dele. Então, ainda hoje, a promessa é válida. Se você se posicionar, se colocar contra o povo escolhido de Deus, que é Israel, e que no tempo certo eles vão receber, entender que Jesus é o Messias, no tempo determinado por Deus, você traz maldição para a sua vida. Ai, Pri, eu achei que como a Bíblia já tinha sido, parada de ser escrita, a promessa tinha caducado. As promessas de Deus, elas continuam válidas. Então, por que Amã, ele foi morto? Porque ele foi um homem que se levantou contra a descendência de Abraão, contra a semente da qual viria o Messias, e a promessa que Deus fez a Abraão era válida. Todos aqueles que se levantam contra o povo, os descendentes de Abraão, os descendentes naturais, que são quem, Pri? Todos aqueles que vêm da linhagem de Abraão. Judeus, Nascido, que tem essa genética. E tem também os descendentes espirituais, que somos eu e você, que por causa de Jesus fomos adotadas na família de Deus. Então, Deus cumpriu a promessa. E Pri, onde é que está a parte da bênção? Que Deus vai abençoar aqueles, que abençoam, que Deus vai promover uma bênção. Tá? Quando ele diz lá no capítulo 8 que quando as pessoas começaram a escutar a notícia, muitos homens que não eram judeus, que estavam lá, no meio do Império Persa, olharam para aquele povo, o testemunho que Deus estava levantando através dele e se converteram a Deus. Decidiram buscar Deus como único e suficiente Salvador. Quando Deus promove o milagre na minha vida, na sua vida, quando Deus derrama a glória dele sobre nós, não é para o nosso nome ser exaltado. Não é para que as pessoas olhem e digam assim, olha, lá vai o Lázaro. Olha, ai, aquele que estava morto e ressuscitou. Não. Olha, lá vai aquele homem que Jesus ressuscitou. Então, as pessoas precisam olhar para os milagres da nossa vida e esses milagres vão dar testemunho de Jesus. E esse testemunho vai fazer com que essas pessoas creiam em Deus, tá? E aí, qual foi o resultado da carta? Tá lá no versículo 16 desse capítulo, já lá no finalzinho. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Cada pessoa que recebeu a carta com a boa notícia do livramento, eles ficaram como? Felizes, regozijando em alegria e em honra. Ai, Pri, legal, mas o que tem a ver comigo? Tem a ver que nós também recebemos uma carta com uma boa notícia. É por isso que os 4 primeiros livros do Novo Testamento se chama Evangelho, que significa boas novas, uma boa notícia. Nós também recebemos uma boa notícia. O Filho de Deus veio em carne, morreu por nós, tomou o nosso lugar, levou os nossos pecados e ressuscitou. Nós temos acesso à salvação por causa do sangue de Jesus. É gratuito, significa o quê? Que eu e você não podemos fazer nada para obter. É pela graça que nós recebemos. E o fato de ser pela graça não significa que foi sem um preço. Jesus, ele derramou o sangue dele. E aí esse mesmo evangelho, ele não termina aí. A boa nova da salvação, o evangelho, ele precisa ser contado por completo. Qual é a parte que falta, Pri? A parte que diz que esse mesmo Jesus que morreu, foi crucificado, ressuscitou, que está assentado à direita de Deus, vai voltar. E quando ele voltar, vão acontecer 2 coisas. Juízo e o cumprimento da promessa de vida eterna. Para quem não crê, para quem rejeitar, para quem for rebelde, para quem tiver a oportunidade de reconhecer ele como Deus e não se dobrar, a Bíblia diz que vai vir um juízo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ai, Pri, mas Deus é amor, não vai acontecer não. Experimenta para ver. Tá lá em Apocalipse, tá?
E para quem creu, vai vir a promessa. Então, aquele povo, ele promoveu, na época de Esté, banquetes para celebrar a carta que chegou. Para celebrar o tempo de vitória que ainda ia chegar. Nós também, como cristãos, olhando para Jesus, olhando para o Evangelho, para a boa nova que chegou na nossa vida, nós também podemos desfrutar da alegria hoje. Como, Pri? Parando de olhar para trás e olhando para o nosso futuro. A gente também já pode celebrar a felicidade que ainda não foi atingida. A nossa vitória já está registrada na palavra de Deus. A gente precisa focar naquilo que vai vir. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. Olha só o que ele diz, tá? Isaías 43, versículo 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. A gente precisa parar de olhar para o que passou e olhar para o futuro. A gente precisa olhar para o que nos espera lá na frente. E Paulo, ele diz que nada, nenhum sofrimento que a gente viva, nenhuma dor, e isso, gente, era um homem que tinha sido apedrejado, açoitado, perseguido pelos próprios amigos, abandonado, aprisionado, preso num calabouço, preso várias vezes, que tinha sofrido naufrágio, picado por cobra. Se tinha alguma coisa de ruim que podia acontecer a alguém, praticamente tudo aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele diz: nada do que eu sofri pode se comparar com a glória eterna. Então, talvez hoje, a nossa vida a gente olhe e o hoje seja de dor, seja de sofrimento. Mas a Bíblia garante que a nossa eternidade, que o nosso hoje é uma vírgula diante daquilo lá, vai ser de felicidade na presença de Deus. E aí preste atenção no seguinte: a alegria que eu vivo na prática hoje revela quão firme o nosso coração está na promessa. Como que eu faço, Pri, para mesmo diante de um tempo de crise, eu conseguir ter um coração alegre? Como que eu faço para ser tipo Paulo, que disse assim: ei, a minha alegria não depende se eu tenho comida, se eu não tenho comida, se eu tenho amigo, se eu não tenho amigo. Eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Por que Paulo podia dizer isso? E por que eu e você podemos dizer isso? É quando a gente pega os nossos olhos, tá? E foca naquilo que Deus tem pra gente no futuro. Para de olhar pro passado, sabe? Tem gente que tá aqui que tá pura naftalina. É a mulher que tipo assim: ai, porque há 30 anos atrás você falou grosseiro comigo. O marido já tá assim de ouvir a história, tá? Eu sei que, ai, Pri, mas é que tem lembranças que são dolorosas. Eu não consigo apagar. E não é para apagar mesmo, não. Senão você teria amnésia. O que a gente precisa fazer é pegar as nossas dores, as nossas dificuldades, colocar diante da cruz e deixar essas lembranças serem lavadas pelo sangue de Jesus. Na cruz, a nossa dor, ela não só recebe cura, mas ela recebe um novo significado. Então, para mim e para você, existe um convite para a gente sentar hoje na mesa do banquete e celebrar hoje, começar a se alegrar hoje por aquilo que vai vir. Aquilo que vai vir na eternidade e aquilo que a gente sabe que Deus tem preparado para nós, tá? Isso é o quê? Um coração que descansa nas promessas de Deus e que confia. Então, eu quero deixar aqui para você 4 coisas práticas para você fazer diante da crise. Um resumão de tudo que a gente viu até aqui, beleza? Como agir diante da crise? Primeira coisa, nós precisamos confiar em Deus. Confiar mais em Deus e atrapalhar menos. Pri, como que eu confio em Deus? Como que eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer? Conhecendo Deus através da Bíblia e através da oração. Tô todas as aulas aqui repetindo. Ai, Pri, tu repete tanto. É para entrar na minha cabeça e na sua cabeça. Que o conhecimento de Deus, ele não vem por osmose,
não vem ouvindo o que outras pessoas falam acerca de Deus. Conhecimento vem você indo direto na fonte, bebendo água direto da fonte, certo? Então, primeira coisa, confiar mais em Deus e parar de atrapalhar os planos de Deus, certo? Segundo, focar no futuro. Você precisa focar no céu. Gente, como que você é cristã? Como que você tem Jesus no coração e você tem medo de ler o Apocalipse, tá? Então não faz sentido. A gente não pode ter esse tipo de medo. Isso é feito por causa de mentiras que são colocadas na nossa mente. Ah, porque você vai ler e não vai entender? Tranquilo, quantas coisas eu estudo no meu trabalho e eu não entendo ainda. E porque eu não entendo, eu vou fechar a minha empresa, eu vou desistir de tudo e jogar tudo pra cima. Às vezes a gente é tão prática nas coisas corriqueiras da vida, mas na nossa vida espiritual a gente existe, tá? Eu tava respondendo ontem na caixinha. Diante de uma coisa que eu não consigo entender, eu tenho duas opções. Abraçar o desânimo e caminhar rumo à frustração, ou pegar o que eu não entendo, ficar, né, ainda mais decidida e ir lá e estudar mais um pouco, perguntar mais um pouco, pedir ajuda. Com certeza existe alguém que já entendeu pelo menos uma parte daquilo que você não conseguiu entender ainda, tá? Então, nós precisamos confiar em Deus e não atrapalhar os seus planos, focar no futuro, focar no céu, certo? Preste atenção, a gente vê muitas mensagens falando, né, de coisas que a gente precisa curar no nosso coração, falando do hoje, mas a gente precisa falar mais do céu, ouvir mais do céu, ler o livro de Apocalipse, mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a gente se sinta insegura, estudar. Ai, Pri, eu tenho medo de ler Apocalipse. Ok. Vai ler Mateus capítulo 24, que você já vai começar a melhorar, que é o próprio Jesus falando sobre isso, certo? Então, vamos lá. Terceira coisa, desfrutar do banquete e da comunhão aqui, ok? Tem gente que conhece o céu, sabe do céu, mas aqui na terra tem vivido uma vida medíocre. Por quê? Porque não alimenta o coração, não lava a mente com a palavra de Deus. É como se fosse uma pessoa que recebeu o convite para ir para o banquete, mas está lá achando que não foi convidada e fica sentada embaixo da mesa comendo migalha. É isso que acontece quando você não alimenta seu coração tendo intimidade com Deus. Então Deus, ele tem um convite para a gente sentar na presença dele e participar do banquete. A Bíblia, em várias passagens, ela diz que ela é o nosso pão, ela é o nosso alimento. O próprio Jesus fala disso, tá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você tem um banquete preparado aqui. Só que o que acontece com a gente? É tipo assim, é como se você tivesse na despensa da sua casa, né? Caviar, queijo gorgonzola. Quem entende de cozinha vai falando assim os ingredientes bem caros. Como se você tivesse mirtilos, coisas que são super difíceis de achar no mercado. Mas você tem tudo isso lá e você não sabe como preparar a sua comida. Você não sabe fritar um ovo. É isso que acontece quando você tem a Bíblia aí na sua casa, mas você não sabe como estudar. Você precisa aprender a preparar. Por quê? Se você, né, continuar sendo uma mulher adulta, espiritualmente falando, mas se alimentando de leite, se alimentando de papinha, daquilo que outras pessoas dão para você comer, você vai ficar nanica, espiritualmente desnutrida. Então, por que tem pessoas que às vezes chegam na igreja e elas avançam, elas dão fruto, elas têm mudança, a família delas vem, conhece Jesus, elas crescem, porque são pessoas que decidiram ir atrás de preparar a própria comida. E muitas vezes a gente está na igreja, ó, há tempos e a gente não cresce, não muda. Então, nós precisamos aprender a desfrutar do banquete. Quando eu falo desfrutar, não é que você vai ser aquela criatura que vai se sentar e vai dizer, venham a mim os meus servos, sirvam-me a mim, tá? Não. Você precisa se levantar, ser aquela que sabe preparar o banquete. Então, quando eu casei, eu não sabia, minha gente, cozinhar muita coisa. Mas aí a gente faz o quê? Vai no Google, vai atrás de ferramentas, vai conversar com quem sabe. Se você não consegue entender a Bíblia, pede ajuda a quem consegue.
Eu tô aqui, por exemplo, todos os dias, né, de segunda a sexta, explicando para vocês sobre a Bíblia. Tem o meu curso Mapa da Fonte. Aqui eu não tô ensinando você a estudar a Bíblia. Aqui eu tô entregando para você a comida pronta. O estudo pronto. Aí lembra do que eu falei lá no começo da aula. O meu papel aqui não é esse. Ficar botando comida na sua boca e enchendo a sua barriga. O meu papel, o chamado de Deus para minha vida, é treinar você para ser uma boa cozinheira de comidas espirituais. E aí o lugar que eu faço isso, que eu dou para você o passo a passo, a receita, tá? É lá dentro do Mapa da Fonte. Se você decidir hoje, ai Pri, eu tô cansada de ser servida, de não crescer na minha vida espiritual, de não amadurecer, eu quero parar de receber, eu quero começar a dar, a entregar para outras pessoas, eu quero me preparar para ser uma boa professora, para discipular bem os meus filhos, para servir bem a minha família com alimento espiritual. O seu lugar é comigo lá dentro do Mapa da Fonte, certo? Então vamos lá. A gente já falou as 3 primeiras. Confiar em Deus e não atrapalhar. Focar no céu, no nosso futuro e não nas coisas do passado. Desfrutar do banquete da comunhão já hoje e firmar o seu coração na promessa e não no que você vê. Só que como você vai firmar o seu coração nas promessas de Deus se você não estuda as promessas? Se você não entende que para cada promessa existe um princípio. E aí, se eu não sei qual é a promessa, se eu não sei qual é o princípio, eu não vou viver isso. E aí o meu coração, no lugar de estar firmado naquilo que Deus falou, fica igual às ondas do mar, agitado de um lado para o outro, sem saber para onde ir, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tá? Eu vou fazer o print e vou voltar para responder as dúvidas de vocês sobre a aula e sobre o Mapa da Fonte. Vamos fazer o print. Pri, qual é a intenção desse print? Você compartilhar e chamar as suas amigas para cá, tá? Para vir continuar estudando com a gente. Peraí, faz aí o print. Foi? O que vocês acharam da aula de hoje? De 0 a 10. Conta aí pra mim, tá? Dá aí a nota pra aula de hoje. Vocês já acharam que foi bom? Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta. Pri, bom dia. Qual foi a oração que Esté fez a Deus? Na Bíblia não tem registrada nenhuma. Tem dizendo que ela fez jejum. Não diz o que foi que ela orou nos 3 dias, não. A gente sabe que a oração dela deu certo e que foi atendida porque ela chegou lá na frente do rei. Ela podia sair morta e ela saiu viva. Então a oração dela funcionou. Mas na Bíblia não tem registrado qual foi a oração que Esté fez. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvida. Calma. Pri, qual o valor do Mapa da Fonte? O Mapa da Fonte é 12 vezes de R$ 24,70 no cartão ou 247 à vista. O propósito lá é que você saia aprendendo a preparar um estudo, né, para você e para outras pessoas, como esse que eu preparei aqui. É para quem nunca estudou a Bíblia, é para quem já é líder e quer melhorar, tá? Para quem quer servir outras mulheres, ok? Pri, qual a tradução da sua Bíblia? Nova Almeida Atualizada, NAA. Deixa eu ver o que mais. Pri, Isaías 43 é uma promessa para nós hoje? Sim, por isso que eu li aqui para vocês, certo? Então, pronto. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Tudo ok? Então é isso, ó. Essa aqui foi a nossa aula, o nosso estudo do capítulo 8. Se você ficou interessada em fazer o Mapa da Fonte, você tá aqui ao vivo comigo, é só falar comigo no direct que eu mando o link pra você, ou clicar aí direto no link da bio. E você que tá assistindo aqui essa aula gravada, o link do Mapa da Fonte tá aqui na descrição da nossa aula, tá bom? Então é isso. Lid, fala comigo no direct, tá? Que eu vou te explicar tudo. Tem mais uma dúvida aqui. O Mapa da Fonte ensina a Bíblia desde o início? Ó, uma coisa que a gente precisa explicar. No Mapa da Fonte eu não vou estudar a Bíblia com você. Eu vou ensinar você a estudar. A gente tem 3 módulos. Como ler a Bíblia, certo? Como estudar a Bíblia, o método. E a gente estuda lá juntas o livro de Ruth. E a partir do que você faz no curso, você aplica o método nos outros livros da Bíblia.
Então, por exemplo, lá eu ensinei você a estudar Ruth. A gente tem o estudo de Tiago, que é feito com o mesmo método. Estou fazendo aqui com você o estudo de Esté, que é no mesmo método. E lá na frente a gente vai fazendo outros estudos de outros livros da Bíblia, sempre usando o mesmo método lá do mapa da fonte, tá bom? Então, acho que agora foi todas as dúvidas, é isso. Um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã com o estudo do capítulo 9 e 10, tá? Do livro de Esté. Beijo!